Meus caros irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra virtual aqui no Centro Espírita Trabalhadores de Ismael. Que seja a paz do nosso Mestre Jesus em nossos corações, nas nossas mentes, na nossa vida, hoje e sempre. Que Ele nos proporcione aqui um momento de reflexão que possa tocar os nossos corações e auxiliar a nossa mente, os nossos pensamentos, para que possamos encontrar um bom caminho. Trazemos hoje para nós o título, Por que não uma prova menos dolorosa? Este título nós vamos encontrar base na pergunta 266 de O Livro dos Espíritos, onde nós vamos encontrar Kardec perguntando o seguinte: não parece natural escolher as provas menos dolorosas? E os espíritos respondem: para vós sim, para o espírito não. Quando se está liberto da matéria, a ilusão cessa e a forma de pensar é outra. Desculpe. Isso está no capítulo 6, parte 2, que fala da vida espírita. E achamos interessante essa questão porque vamos olhar periodicamente para as nossas existências, para essa vida atual, e não vai ser surpresa encontrarmos momento em que a gente vá questionar por que tão duro, por que tão difícil, por que tão doloroso. Tal qual o momento atual que nós vivemos, e a cada um é dado sentir ou vivenciar esse momento de pandemia de uma maneira. A resposta dos espíritos remete primeiro a Kardec, aos encarnados. Para vós, sim, quando ele responde. Não parece natural escolher provas menos dolorosas, ou seja, Kardec dá amostras que nós escolhemos, como já comentamos, os gêneros de prova nós escolhemos, e quando a gente olha ao nosso redor, parece pouco crível que nós viéssemos a escolher isto. Por isso a pergunta, muito interessante, e os espíritos colocam que sim, mas negam para o espírito. Por quê? Porque quando o espírito está fora da matéria, ele não tem a ilusão que nós temos e pensamos de outra maneira. E aí nós vamos observar o comentário de Kardec acerca disto. Ele começa dizendo assim, olha, sob a influência das ideias carnais, materiais, o homem, na terra, só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Então Kardec vai aqui primeiro vincular a questão do pensamento quando a gente está aqui no âmbito da matéria, quando ele fala ali ideias carnais. O homem na Terra, então assim, reforçando a questão do encarnado. A gente só vê o lado penoso, ou seja, a gente vê aquilo que nos toca, nos fere os sentidos. E aí, natural, a gente pensar que a gente queria uma prova mais fácil, mais tranquila. E aí, o que ele vai comentar em seguinte? Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever,
e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Então, enquanto na vida espiritual, o espírito, tendo uma percepção maior do que seja a verdadeira felicidade, quando a compara com aquilo que nós vivenciamos aqui enquanto encarnados, ele coloca muito claro em sua mente a diferença, né? E aí Kardec coloca aqui que nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. A gente que está por aqui, né, pode falar assim, não concordo com isso não, mas é pelo aspecto do espírito, né? É o espírito fora da matéria. Lembrando que o espírito fora da matéria também sofre, né? Ele não tem uma vida plena de só de paz e felicidade. A impressão que nós temos, ou a ideia que nós observamos do filme Nosso Lar, do livro e do filme Nosso Lar, nós vamos ver tanto a parte do umbral, que é o sofrimento do espírito fora da matéria, quanto aquele momento ali que está sendo gozado pelos espíritos que estão na colônia. Lembrando que a colônia, ela ainda está aqui no campo do umbral, né? Ela não é uma morada de espíritos superiores. Basta a gente lembrar que a mãe de André Luiz, que é também uma personagem do filme, não mora ali, ela mora em esferas superiores em que ele não tem acesso, né? Então, quando ele olha lá de cima, né, por assim dizer, olha para baixo, ele observa que esse momento que a gente vive aqui é um momento que o sofrimento, a dor, tudo que nós passamos aqui é tão mais benéfico o seu resultado quando bem vivido do que propriamente dito a dor e o sofrimento. Então ele aceita, né, como foi colocado, né, vir e passar por essas experiências porque ele sabe que a vida lhe proporciona em espírito uma felicidade muito maior. Mas Kardec continua aqui, Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Então, se a gente pode tomar uma injeção que vai fazer o efeito em 1 hora, ou tomar uma outra medicação que vai levar 6 horas, 2 dias, qual que a gente prefere? Bom, se a gente tem medo de agulha, a gente vai preferir o comprimido, né? O comprimido. Mas, se a gente suportar a agulha, provavelmente a gente vai escolher aquela que vai nos libertar daquele quadro o mais rápido possível. Não é verdade? Então, isso é o que a gente pode observar desse comentário de Kardec, né? Ele traz isso. Por quê? Porque o espírito pode sim ver a possibilidade dele escolher essa prova mais rude e ter, consequentemente, uma existência mais angustiada, porém, se bem vivida, ele se liberta, ele avança em rumo àquela felicidade tão almejada. E ele segue, né? Nós vamos ver aqui. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingir aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente, olha a palavra, a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcance mais presto, mais rapidamente, não é? Então, quando a gente retorna
ao plano espiritual, a verdadeira vida, né, a verdadeira pátria, como nós habitualmente dizemos, o espírito ele consegue se desprender daquelas ilusões que os espíritos comentam na resposta e observar a coisa de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais ampla, sem as ilusões da matéria. Né? E com isso, eles observam o que falta ainda a percorrer, o que falta ainda a ser feito, para que eles possam alcançar a pureza. Porque nós somos espíritos errantes, enquanto a gente não se torna um espírito puro. Né? Por isso que é errante, porque ainda erra. Estamos desprendidos da matéria, estamos em alguma localidade, né, por assim dizer, do plano espiritual, porque nós ainda não nos tornamos puros e aí estamos sujeitos a essa reencarnação. Então, quando ele olha para a felicidade que o aguarda e olha aquilo que ele, suportando aqui na matéria, ele pode avançar, aí ele faz esta escolha com muita tranquilidade. E Kardec segue. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. É isso mesmo? Vamos repetir. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, a felicidade, é que trata de se melhorar. Olha que importante aqui, né? Um quadrinho, parte do comentário de Kardec, mas com tanta coisa. Então vamos esmiuçar aqui um pouquinho. Não é para causar surpresa para a gente observar as experiências alheias, bem como as nossas. Porque quando a gente fala assim, a gente remete muito ao outro e esquece de si mesmo. Muitas vezes a gente se sensibiliza com a dor alheia, com a dificuldade da vida de algum irmão ou irmã e não consegue perceber ou olhar para a própria vida da mesma forma, porque a gente está intrínseco, a gente está dentro, né? E dificilmente a gente faz esse exercício de olhar de fora para si mesmo. Nesse aspecto, é mais fácil a gente observar a dificuldade alheia do que a nossa própria. Daí aquela importância de nós fazermos periodicamente aquela avaliação, né? Ou como sugeria Santo Agostinho também no Livro dos Espíritos, a gente passar ao final do dia o nosso dia em revista, ou seja, olhar o que fizemos de bom, o que não fizemos, o que acertamos, o que não acertamos, para que a gente possa se conhecer e, na medida disto, a gente observando as questões e se melhorar. Né? Então, quando ele fala que não é para a gente se espantar, é porque o espírito, olhando o benefício de suportar aquela prova, ele se lança. E é o que acontece conosco, né? Por isso a gente chega aqui e traz as circunstâncias. Ou circunstâncias de doença, de dificuldade, limitações, devido a desmandos e desequilíbrios passados, ou porque elas vão nos beneficiar. Então, a doutrina espírita nos esclarece, nos conforta, nos consola, porque ela faz a gente meditar acerca de tantas possibilidades, a ponto de, por exemplo, nós chegarmos a conhecer caso de uma pessoa que perde tanto os membros superiores quanto os inferiores, ou seja, não tem braços nem pernas, mas como um benefício para que ele não venha se suicidar por uma sexta vez. Porque se ele tivesse braços ou pernas, muito provavelmente ele buscaria novamente essa condição. E aí, na nossa perspectiva material, o que a gente fala? Nossa, coitadinho. Nossa, que penoso deve ser uma vida onde você não possa se movimentar e depende das outras pessoas.
Então, na nossa perspectiva, aqui encarnados materialmente, é uma pena duríssima. Alguns iriam dizer que Deus o esqueceu, quando muitas das vezes é compulsória sim, determinada pelos espíritos superiores, mas sempre em benefício daquele ser, né? Então, a nossa imperfeição é que é o motivo da nossa amargura. Então, porque a gente é imperfeito, a gente erra. Porque erra, a gente gera um compromisso com a lei divina. A gente se compromete. E se a gente se comprometeu, geramos uma dívida, um débito, né? E esse débito deve ser quitado. Não é com Deus, porque Deus não se ofende, né, a ponto de perseguir, punir um filho. Não. Ele compreende que é um processo natural, que é o que ele estabeleceu, e que o erro vai ter o seu lado benéfico, positivo, no sentido do ser perceber aquilo que fez e qual foi a consequência. Então, a doutrina espírita hoje traz para a gente a claridade da lei de ação e reação. Se nós não procuramos nesta vida, muito provavelmente veio na consequência de uma outra, ou pode ser simplesmente uma prova, não necessariamente uma expiação, uma questão que nós precisamos passar, pode ser uma prova assim, no sentido de vermos se nós já evoluímos, se nós já melhoramos, né? E aí com isso, Kardec mostra para a gente que se a gente ainda está nesse campo da imperfeição, que vai nos levar à exposição dos erros, a gente não pode aguardar uma vida só de felicidade. Até porque o nosso planeta ainda é provas e expiações, né? Predominantemente. Então nós estamos num ambiente onde o mal ainda predomina, né? E aí isso faz com que o espírito pense a respeito disso e queira mudar. E aí ele vai continuar. Vejamos quão longa é este comentário de Kardec. Aqui se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? E aí Kardec traz isso para um exemplo mais palpável. A gente não faz isso? O que nós nos expomos quando a gente quer alguma coisa? A gente tem um desejo, tem um anseio, tem uma vontade, tem um sonho. A gente não faz das tripas coração, como diziam. A gente não se esforça, a gente não se dedica, a gente não corre atrás, tenta de um jeito, tenta de outro, e etc. Da mesma forma, né, nós vamos fazer aqui. Quando a gente está espírito, a gente pensa dessa forma, né? E aí Kardec traz esse exemplo que eu achei muito interessante, que ele é palpável até os dias de hoje, né? Kardec, em 1800 e alguma coisa, falava de concurso. Hoje a gente tem os concursos públicos, por exemplo, né? A gente tem um concurso público que muitas pessoas buscam por conta da estabilidade. Se for um federal, então um recurso, um salário, né, de maior benefício, né, de um montante maior. E aí, o que a gente faz para poder passar num concurso desse? O que a gente observa? Você dorme tarde, não trabalha, se a família tem condições, se dedica ao estudo 1, 2, 3 anos às vezes, para poder alcançar aquele objetivo. Então Kardec está trazendo esta comparação justamente para poder a gente perceber esta condição e observarmos que na nossa vida material, cotidiana, comum, nós exercitamos este olhar, ainda que mais tímido, que é o mesmo que foi feito por nós em auxílio com os espíritos que cuidaram do nosso planejamento reencarnatório,
nós fizemos. Nós olhamos para a nossa vida, olhamos para o nosso íntimo, olhamos para os nossos compromissos de um passado e colocamos, olha, eu vou fazer isso aqui, eu desejo fazer isso aqui. Mas o que ocorre conosco é que o véu da matéria nos faz esquecer deste compromisso, deste combinado, deste acordo. A gente vai se acostumando com a vida comum da matéria. Vamos começar a gozar de algumas sensações, de alguns pensamentos, de algumas questões que irão trazer-nos prazer ou que serão imaginados por nós, e nós passamos a buscar isto. Por quê? Porque a gente não traz vivo na mente esse compromisso. Mas, Fábio, por que a gente não traz? Por que a gente esquece? Né? Então, a doutrina espírita também fala para a gente do benefício do esquecimento do passado, para que a gente tenha a oportunidade de recomeçar, começar do zero, começar livre. E muito facilmente a gente vai observar a questão da dificuldade que às vezes a gente acha dentro do próprio seio, dentro do lar, dentro do trabalho, onde a gente começa a encontrar os desafetos. E destituído dessa ideia da vida aqui espiritual, ainda enquanto material, a gente se vê perseguido, a gente se vê injustiçado, porém, os nossos olhos não alcançam a profundidade e, às vezes, a longevidade daquelas circunstâncias. O quanto nós estamos ali envolvidos com aquela questão. Muitas das vezes, não raras vezes, aqueles que sofrem estão passando pela colheita, né? Plantamos mais sementes e quando nós vamos colher os frutos, a gente vai colher joio, a gente não vai colher trigo, né? Porque se a gente planta uma coisa, a gente vai colher aquela coisa, né? A gente planta banana, não pode esperar laranja, não é verdade? E assim Kardec traz para a gente isso, né? Essa reflexão acerca do concurso, né? Vamos complementar a palavra com concurso público, né? E ele ajuda a gente a entender essa circunstância. E continua. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Vamos comentar ainda sobre isso. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, porque não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e, para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que o conduza à felicidade eterna. Só essa slide dava uma outra palestra, né? Dava um outro estudo para a gente. Mas vamos comentar. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Ou seja, o que ele quer comentar com a gente aqui? Isso tem dois âmbitos, né? A vida humana pois, cópia da vida espiritual. Ou seja, o que nós vivemos aqui, a gente vive lá. Então a gente deve imaginar que se eu sofro aqui, eu sofro lá? Sim. É um engano a gente achar que aqui a gente sofre, vou me libertar. Ou como às vezes a gente costuma ouvir de algumas pessoas falando, fulano descansou, né, após um período de doença ou de lutas, etc. Né? De fato, ele descansou da experiência aqui.
e queira Deus ele tenha vencido, ele tenha suportado, não reclamado, para se ver livre, para que ele tenha superado, a partir daqueles momentos que foram suportados por ele se ver livre ou liberto daquela circunstância que o prendia naquela situação junto ao corpo, ou numa família, no trabalho, etc. Então, no plano espiritual, nós também sofremos, porque é a nossa consciência que determina, são os nossos pensamentos e aquilo que a gente gera de sentimento em função do que a nossa consciência conhece, os nossos arrependimentos, a nossa vergonha em relação às ações de um pretérito que nós fizemos. Lá também somos acometidos disto, e tão forte é esta impressão que nos faz escolher muitas vezes esta circunstância que nós estamos abordando aqui, de uma prova mais dura, mais dolorosa, porque apesar de sê-la aqui nas nossas impressões, ela é muito mais dolorosa enquanto espírito. Porque na espiritualidade, longe do corpo físico, não estando nós espíritos ligados a um corpo físico, a nossa consciência é mais ampla. A nossa aqui de espíritos encarnados, ela está restrita no seu comum ao cotidiano e ao que a nossa memória consegue trazer. Agora a gente não faz ideia, a gente não traz na mente as experiências de dois séculos, 3 séculos, milênios para trás. Quem seríamos nós há 2 milênios atrás, na época de Jesus? Ou quem seríamos nós na época de Moisés, 4.000 anos atrás? Se a gente olha para a gente hoje e vê dificuldade, imagina lá atrás. E isso está vivo no ser, até que ele possa superar essas questões e modificar, fazendo de maneira diferente, colocando no lugar aquilo que tirou, devolvendo aquilo que usurpou, harmonizando corações e mentes que desviou. Ele traz em si todas aquelas angústias, porque ligado aos seres que foram por ele prejudicados de alguma forma, eles captam e percebem isto. Não precisaria, porque a sua própria consciência já o mostra, mas ele pode ocultar de si. Mas isso reflete no seu ser, no seu espírito, Então, o que acontece nesse sentido é que Kardec coloca, se aqui na vida material a gente consegue escolher passar por uma prova difícil para poder alcançar algo mais melhor, enfim, que nós vemos benefício, quem dirá a gente quando a gente está em espírito? Porque lá a gente não tem ilusão da matéria. Então, se você vai sofrer a doença de um câncer. Para nós que estamos aqui, o câncer, na perspectiva humana, material, ele é uma doença muito difícil, muito dolorosa, e que mexe com a vaidade, porque muda o cabelo, que você fica com aspecto assim, aquela coisa toda, etc. E nos conduz à ideia da morte. Só que nós, espíritas, vamos observar isso por um outro aspecto. O câncer, ele se manifesta no corpo físico, que serve como um filtro, como se fosse um carvão ativado que absorve a impureza que está no perispírito e deixa aqui. O que a gente faz com o filtro que passou da validade? A gente não troca por um outro? Então a morte, se for até o caso,
vai fazer com que aquele espírito se veja livre daquela circunstância. Na perspectiva espiritual, podemos dizer com segurança que o câncer é um benefício. Por quê? Porque você está vendo ali, se vendo livre daquela circunstância. Óbvio, estamos falando aqui de algo não provocado, algo planejado, porque nós podemos também provocar. Né? Se eu comer produtos cancerígenos, eu vou ter câncer. Se eu me expor a um produto radioativo, eu vou poder desenvolver câncer. Né? Estamos falando aqui de uma condição não procurada, aquilo que está no âmbito da nossa experiência, que foi planejada na espiritualidade. Né? Então a gente pode escolher? Sim, podemos escolher. Como a gente já conversou, já comentou a respeito, nós escolhemos o gênero da prova. Nós escolhemos ou aceitamos estar num período onde ocorreria uma pandemia, uma possível pandemia no planeta. Somos coitadinhos? Não. Nós colocamos isso dentro do campo da nossa experiência, né? Nós aceitamos a possibilidade de termos que passar por alguma experiência mais próxima ou afastado no que está relacionado à pandemia. Né? Por quê? Porque isso não é o acaso. A espiritualidade, ela antevê, ela tem condições de perceber, ela sabe quais são as possibilidades de ocorrência. O ser humano, ele acaba escolhendo, né? E o que nós vemos aqui, que a nossa humanidade, como coletividade, ela não escolhe o bem, ela não escolhe o certo, ela não escolhe o amor, ela não escolhe seguir as leis divinas. Nós continuamos a escolher o nosso benefício próprio, alimentar o nosso orgulho, alimentar o nosso egoísmo. E com isso nós fazemos com que o estabelecimento do reino de Deus em nossos corações e na face desse planeta seja postergado. Porque aqui só vai haver paz quando houver paz na gente e nos seus viventes. É assim que se estabelece paz. Por que que os espíritos estão sendo afastados da Terra? Não mais reencarnarão aqui, porque eles trazem dentro de si a discórdia, o desequilíbrio, a não aderência, a não concordância com essa ideia. E com isto, perturbação. Mas todos nós fazemos isso. Vamos observar a nossa vida. Ah, mas somos imperfeitos. Estamos numa condição de imperfeição, sim. Mas a gente já pode, nós que estamos adentre, né, a doutrina espírita, já temos possibilidade de meditar, de refletir e de modificar alguma coisa. Né? Contribuir, se não para o bem, contribuir não realizando o mal ou diminuindo a sua incidência dentro das nossas possibilidades. Né? Então, o espírito, quando ele olha para a vida carnal, gente, é assim, a gente não tem como comparar, porque o espírito é imortal. Ele teve início e não tem fim. E eternidade não é um tempo longo. Eternidade significa ausência de tempo. A gente não consegue imaginar isso, tá? Mas vamos fazer um breve exemplo. Vamos colocar 60 anos de vida, nós temos aproximadamente 2 bilhões de segundos. É como se a gente comparasse a vida da Terra, né, uma vida humana aqui encarnada, em 60 anos, é como se fosse um segundo frente a 2 bilhões de segundos. É isso que o ser espiritual observa. Ele observa que é um nada.
O tempo que a gente passa aqui, 80 anos, é nada frente à eternidade. Mas quando a gente está aqui, uma dor de cabeça que leva 2 horas mata a gente, principalmente os homens. As mulheres não se afetam com isso. Mas é algo que nos atinge muito. A gente quase morre. E, no entanto, o espírito se propõe a suportar essas circunstâncias para poder ele se ver mais próximo da verdadeira felicidade. Mas para ele chegar lá, ele precisa vestir a túnica nupcial. Lembra da festa de bodas? Que o Senhor convida, prepara tudo e convida os eleitos, e cada um estava, não, eu tenho que ir para a minha vinha, eu tenho que ir para o meu comércio, ou seja, preocupado com as coisas materiais. Aí ele vai, não, convida os outros, aí vão, prejudicam, Ou seja, o que nós fizemos com os profetas, o que nós fizemos com Jesus? Nós escolhemos Barrabás. A gente escolheu a vida material e não a vida espiritual. Mas mesmo assim, quando a gente retorna, que é o entrar no festim de bodas, que o Senhor, neste caso, que é a própria consciência da gente, se depara com aquele ser que não está vestido adequadamente para aquele ambiente, o que ele faz? Olha, joga ele lá fora, onde haverá choros e ranger de dentes. Porque nós vamos retornar para o prato espiritual, para o festim de bodas, só que a gente não vai poder ficar lá. A nossa consciência, a nossa mente, o nosso sentimento não está harmonizado. A nossa roupagem espiritual, o nosso ser, a nossa essência, ela não está adequada àquele ambiente e a gente não consegue permanecer lá. Por isso que existe um umbral. O umbral nada mais é do que a coletividade de mentes e de corações desarmonizados. Nós nos vinculamos àquele ambiente. Por quê? Porque o nosso ser está desarmonizado. Quando existe um equilíbrio um pouquinho melhor, você vai ter um outro ambiente. Isso é muito fácil a gente ver e associar na nossa própria vida. Um ambiente que tem ordem, um ambiente que tem disciplina, um ambiente onde as pessoas estão conscientes de como deve ser e agir, você vê uma tranquilidade. Um local onde não tem lei é uma balbúrdia. E aí é uma confusão muito grande. E vamos assim avançando, para já terminar aqui o nosso estudo, trazendo aqui umas frases finais do comentário de Kardec. Ele coloca assim: não nos ocupamos cada dia em cogitar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira. Então ele encerra o comentário dele nesse sentido, traçando esse paralelo, falando assim, se a gente se preocupa com a nossa vida cotidiana, com os nossos planejamentos, onde eu quero alcançar, como é que eu vou alcançar os meus objetivos e etc., por que o espírito não faria isso? E o espírito observa, quando ele olha para a Terra, no seu âmbito material, ele vê ali um campo de estudo, de experiência e de aprimoramento, que é o que a gente aprende com a doutrina espírita. A verdadeira vida não é a vida material, aqui é uma passagem, é uma experiência, é um ano letivo na escola da vida, trazendo uma outra figura, como se a gente chegasse num pós-doutorado, que seria lá o puro espírito, numa comparação assim muito... não dá para comparar isso, mas a gente passa lá, começa no CA, vai para a alfabetização, a gente passa pelas séries, no ensino fundamental, depois o ensino médio. Eu sou de época
diferente, a gente vai mudando, né? Antigamente era ginásio, aquela confusão toda, mas o espírito vai passando de grau em grau, de ano em ano, evoluindo, pode repetir, aí ele se atrasa, não avança, aí a gente perde contato com aqueles colegas que formavam a nossa turma, que vão mais adiante, mas estão todos ali no mesmo colégio, escola, hospital, prisão, que é o planeta Terra, de acordo com a nossa posição, né? E Kardec comenta sobre isso. A gente se preocupa como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer para alcançar esses objetivos dia a dia, né? Como o espírito não faria isso? E ainda mais, ele ratifica, olha, para o espírito 80 anos não é nada, né? Na frase de André Luiz é como se fosse uma batida de coração. Mas numa vida, quantas vezes o coração bate? Não é verdade? A gente falou ali dos segundos, né? 60 vidas, 60 anos, 2 bilhões de segundos. Então o nosso coração bate alguns bilhões de vezes também. E com isso, gente, a gente vai aqui encerrando, né, esse estudo, esse comentário, para que a gente possa pensar e reavivar a mente da gente quanto a isso, e a gente olhar para a nossa experiência atual como algo planejado. Aquilo que é mais presente, aquilo que não se muda, aquilo que não se procurou, aquilo foi acordado por nós, por mais que a gente não lembre. As nossas dores, doenças, dificuldades, enfim. Se nós não procuramos nessa vida e por erros a gente chegou naquela circunstância, tenhamos a certeza de que nós escolhemos, concordamos com isto, né, que era necessário para o nosso equilíbrio e para o nosso avanço em rumo à felicidade. Eu queria também compartilhar aqui uma coisa que eu achei interessante. Esse estudo ele surgiu a partir de um momento em que eu abri aleatoriamente, entre aspas, o Livro dos Espíritos, pensando, né, sobre o tema dessa nossa reunião, e eu abri ao acaso, né, e achei muito interessante, né, próprio para o nosso momento. Vamos ver, não é? Isso não é uma pergunta feita hoje. Isso foi feita uma pergunta por Kardec em 1860 e alguma coisa. Mas ela se encaixa perfeitamente no nosso cotidiano, para vermos o quão esclarecedora, consoladora, confortadora é a doutrina espírita. Então que a gente possa também fazer isso, né? Se a gente precisar de algum alento, de alguma explicação, de alguma orientação, que a gente lembre esta possibilidade. Pegar um livro, faz aquela rogativa, aquela oração, me oriente para que eu possa encontrar algum conforto, orientação, e abra o livro. Não se surpreenda que você encontre algo próprio para o seu momento, né? Porque nada está destituído da presença de Deus. E se a gente pede com fervor, com atenção, Ele vai nos proporcionar. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que tenhamos uma vida em paz e tranquilidade em nossas mentes, aceitando as nossas provas e confiando em Deus e no Cristo, que nós teremos possibilidades de vencer. Muita paz em nossos corações.